de hoje. É um parceiro, amigo de anos já, a gente já tá uma trajetória caminhando junto. E importantíssimo para o nosso impacto social, importantíssimo para o que ele vem desenvolvendo aqui no Brasil, é o Rogerinho, R9, lá de Mogi. Obrigada por você ter vindo, obrigada por você estar aqui. Primeiramente, agradecer o convite e parabéns pelo programa. Fico muito feliz e honrado de estar aqui, né, com você, falando sobre projeto social, impactando vidas. Sim, a gente vai ter um tempo aí de falar de muita coisa boa, de muita história, de muitas coisas que a gente vai fazer em parceria junto aí também. Muita coisa. Por falar em parceria, juntar aquele vídeo que você gravou lá no Neto falando que ia fazer o futebol esse ano, gerou muito engajamento das pessoas interessadas em como que eu faço, como que eu me inscrevo e tal. E aí a gente vai falar sobre isso, mas assim, valeu. Eu acho que é importante as crianças saberem que também são bem-vindas no projeto, no programa. A gente faz um impacto, gente, não só para adulto, para criança também. Então tem muita criança que está entrando na nossa jornada, entrando dentro dos nossos institutos para conhecer e acaba se apaixonando e ficando, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que dar essa iniciativa para as crianças, né? No meu caso, né, na nossa parte do projeto, que é de pessoas amputadas, né? Então a gente tem todos os tipos de idade e a gente tem uma grande carência aí nessa parte das crianças, que infelizmente, a partir do momento de uma deficiência, uma doença, se tornam amputadas. Então, assim, a gente vai olhar com uma força maior no segundo semestre aí, para a gente impactar essas pessoas também. Cara, antes de falar de projeto social, eu preciso falar sobre sua vida e a sua história. Eita, E bora! quando você deu a palestra lá na Gerando Falcões, falando da sua, iniciativa na escola, sabe, a parte da escada, como foi essas dificuldades essa coisa que você venceu, né, essa barreira. Muitos líderes saíram dali falando assim, meu, que história, que impactante. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua passagem na escola, né, na primeira infância, assim, pra galera entender um pouco mais do que você é e do que você faz hoje. Com certeza, né? Ainda aqueles que não me conhecem ainda, a minha deficiência é má formação congênita, eu já nasci assim. Naquela época, os meus pais não estavam preparados, na verdade, para receber uma criança com deficiência, eu já tinha uma irmã mais velha, né? E, bom, quando eu nasci, os meus tios e tias relatam, né, que a primeira impressão, assim, que foi, assim, da minha família foi me tratar com amor, com carinho, com ali, né, como uma criança normal. Isso foi fundamental para minha vida. Por quê? A partir daquele momento, os meus pais começaram a me tratar como uma criança normal sem ver aquela deficiência. Lógico, tinha a dificuldade, mas eles me deixavam fazer tudo que uma criança poderia fazer. A única diferença é que eu comecei andando com 5 anos de idade, né? Então, assim, era bem engraçado, Luma, que, assim, os meus tios falavam que era uma briga em casa, que todo mundo queria estar com o Rogerinho no colo, né? Todo mundo queria levar o Rogerinho para cima, para baixo. Eu morava com os meus pais, do lado morava meus avós e a gente morava no meio, na verdade. Do lado direito moravam meus avós, do lado esquerdo moravam os meus tios, que são considerados também como pai e mãe. E aí eu sempre estava na casa de um, nunca estava em casa, né? E aos 5 anos de idade, meu pai conheceu uma pessoa abençoada, eu falo que é abençoada, meu pai contou a história, que eu era deficiente e tal, e ele falou, poxa, por que você não dá um par de muleta para ele? Aí eu não lembro, não tive essa ideia, mas eu imagino, né, se fosse eu, né, ia falar, poxa, mas 5 anos de idade, como é que ele vai andar, né? E meu pai ali não questionou assim, dizer, ah, não, ele é pequeno. Ele quis aceitar. Então, assim, ali, a partir dos 5 anos de idade, foi a minha independência. Ali eu comecei a andar, a fazer tudo que uma criança normal fazia. E aos 7 anos, Luma, toda criança vai para a escola, né? Sim. Tem criança, lógico, que vai antes, né, para creche e tal, mas aos 7 anos de idade, a minha irmã já estudava nessa escola. Eu moro em Mogi das Cruzes, né, até hoje. E na época eu estudei lá também. E aí foi engraçado que meu pai foi fazer a minha matrícula. E chegando lá, tal, deu todos os documentos, né? E aí ele foi e falou, ó, só que meu filho tem uma deficiência, ele utiliza muletas, tal. E aí o diretor da escola disse que não Meu Deus. aceitava, que ali não tinha condições de estar recebendo uma criança com deficiência. E aquela escola, só para vocês terem uma ideia, no período que eu estudava, era 1.000 crianças. Meu Era Deus do quase céu. 30 salas. Então, assim, é uma escola super potente, né? E Gigantesca. grande. E aí meu pai disse, não, não dá nem 10 minutos vindo a pé. De carro era bem mais rápido, né? E aí meu pai insistiu com aquilo. Isso foi legal da parte dele. Só que aí eu vou te contar um segredo. Ali ele estava assinando meu primeiro contrato profissional que eu não sabia. E aí meu pai disse, não, ele tem que estudar. E aí, só que aí o diretor disse o seguinte, que ele não podia descer as escadas. Porque na escola era assim, era nível da rua, as salas de aula, só com o intervalo, a quadra, tudo tinha que descer 2 lanches de escada. Meu Deus. E aí, lógico, E você não tinha habilidade de descer escadas em casa.
Não, eu já fazia tudo na infância. 7 Já anos de fazia idade tudo. já jogava bola na rua, já cantava de Mas carrinho pra escola era alemã. um momento muito É, novo, né? não, mas na verdade, Luma, o que acontece? Pra mim era natural. Só que pro olhar do diretor, Da olhar escola. da escola, não tinha assim, um histórico assim de deficiente naquela escola. Como que trata? Trata como normal. Tipo, como vai tratar um cadeirante? Pô, como vai tratar um deficiente visual? Não tinha. Então eu fui o primeiro, fui abrir barreiras lá. E aí, o que eles fizeram o acordo, que nesse contrato sem ler? Eu não podia descer as escadas. Seu pai assinou esse Um contrato, termo, esse que eu falo, termo, falo contrato, termo é um de termo de responsabilidade por você na responsabilidade, escola, que eu não mas poderia. tinha essa cláusula. Tinha a cláusula que eu não podia descer as escadas. E ele não sabia. Não, meu pai sabia, Ah, meu mas meu Deus. pai não me contou. Você que não É, sabia. eu que não sabia. E aí, beleza. E aí, né? Chegou o momento de ir pra escola, todo feliz, né? Material novo, né? Lápis de cor, porque a minha Fazer irmã. amigos. Porque a minha irmã já ia pra escola, então eu via que ela voltava sempre feliz, né? E aí eu tinha a minha rotina de brincar na rua, com as outras crianças normal. Vamos pra escola, vou pra escola também e tal. E aí fui pra escola. Só que uma coisa bem bacana, sabe? E bem triste também. Naquela época eu sofria também alguns, antes de ir pra escola, alguns bullying, né? Alguns preconceitos. E às vezes voltava, porque criança é assim, no mesmo tempo que você tá bem brincando com a criança, daqui a pouco ela faz uma brincadeira, né? E aí te traz um desconforto. E algumas vezes as crianças lá do meu bairro me falavam assim, algo que eu detestava, me chamar de aleijadinho. Se chamasse eu de aleijadinho, eu não batia, é o inverso, eu ia pra casa chorando. Eu não revidava. Não era uma criança E aí eu agressiva. chegava em casa chorando. E aí eu contava pra minha mãe. E aí imagina a minha mãe. E eu tô falando da minha mãe, assim, minha mãe é uma pessoa que estudou até a 3ª série, ela não teve, assim, nenhuma psicóloga pra falar, você tem que cuidar do seu filho, assim. Não, minha mãe. Orientação, né? Uma equipe Nada, de apoio, uma rede pra nada. orientar. Nem a escola parece que não tinha essa rede pra dar Não, suporte pra ela. também não. Então imagina aquele ano a gente falando, né? Não vou contar a minha idade aqui, que não é o que eu tenho, né? 20 anos. Obrigado. E aí, imagine pra minha mãe, eu voltando pra dentro de casa, chorando, contando pra ela, segurando ali pra passar uma mensagem positiva. E ela sempre falava pra mim, assim, lembra até hoje, né? Que eu não era aquilo que as pessoas falavam. Que as pessoas falavam, não sabiam o que eu tava dizendo. E aí aquilo confortava. E aquilo passava, porque criança passa. E aí? Aí chegou o momento de ir pra escola, ela falou, você vai pra escola, as crianças vão perguntar, cadê sua perna? Ela não falava aleijadinho também. Tal. Então você tem que estar firme ali. Então ela te dava Uma orientação. instrução. Se eu vou pra escola, o que eles vão falar? Imagine, Luma, eu chegando numa escola, na primeira série tinha 6 salas da mesma idade. Primeiro A, B, C, D, E, F. Imagine, eu entrava na escola, né? E as crianças ficavam olhando. E aí umas falavam. E criança... só era você, porque Só a era escola eu. não tinha histórico ainda desse cuidado. Não tinha. E aí, beleza, aí foi o primeiro dia de aula, fui sentar lá no fundão, né? Tal. Quando a professora entrou na aula, ela me colocou na primeira carteira. Aí eu já fiquei meio bravo. Tá. Não gostou? Não, já Porque me senti... você estava confortável lá no banco de trás. Tipo, escondidinho ali, entendeu? E aí isso já me fez tipo assim, porque tipo assim, naquela época, Luman, também, eu tinha esse bloqueio por mim ser deficiente, eu não gostava também, eu não me aceitava, então eu tinha isso. E aí beleza, primeiro dia de aula, vamos lá, tal. Chegou o intervalo, aí a professora veio falar comigo, antes de começar o intervalo, falou assim, não, Rogério, lembra até hoje, ela falou assim, vai vir uma inspetora aqui, ela vai te levar pra você tomar o seu lanche. Aí eu falei, caramba, Luman, nossa, aqui tá tratamento VIP, né? E a escola particular não, é a escola estadual. Aí eu fiquei todo, né? Falei, caramba, moral, né? Mas mentira, não fiquei não, fiquei chateado. Falei, caramba, por quê? E aí todo mundo saiu. E aí, imagine, aquela multidão falando, aquele barulho. E aí o pessoal foi descer as escadas e eu fui e fiquei numa mesa igual essa aqui, ó. E aí ela veio com um prato de merenda e lá eu fiquei e ela ficou de pé. Falei, caramba. E eu não me sentia confortável. Essa foi uma sensação horrível. Horrível. Parecia que eu tinha feito alguma coisa ali. Eu não tinha feito nada de castigo. E aí você escutava o barulho das crianças. Enorme, escola. Criança querendo brincar, né? Poxa, né? E aí no segundo dia a mesma coisa, no terceiro, no quarto dia eu me revoltei. Aí eu montei uma estratégia. Aí eu falei assim, deixa ela. Na hora que ela vier, que ela for pra cá, vou descer as escadas. E eu não tava preocupado, Luma. Fugitivo. Não tava preocupado assim degrau, não, na minha cabeça era descer, querer conhecer aquele barulho, aquilo lá. E aí, Luma, chegou no momento assim que ela foi pro lado de cá, que era todo o caminho que ela fazia, e as escadas não ficavam longe, ficava assim, ó, ao meu olho. Você já tinha planejado tudo. Não, era aqui, ó. E eu olhava ali, as escadas estavam ali, a 3 metros, não tava assim, longe, assim, me deixaram assim perto das escadas. E aí, quando ela foi, e eu desci.
E eu desci, na hora que eu olhei assim, aquelas crianças correndo, outros comendo e tal, aquele barulho e tal. Aí um me conheceu, né, da sala, tal. E pra mim foi natural. O que foi natural, gente? Descer as escadas. Primeiro passo. Não tive nada, eu não Na caí. verdade, era uma barreira que a escola imaginou que você Que teria. é, por quê? Qual o olhar? Qual o olhar que a gente tem do deficiente? Que não pode, que ele é coitado, que ele é Não vai frágil, conseguir, vai né? se machucar. Exato. Então esse é o olhar que a gente coloca para um deficiente sem conhecer. E a escola, naquele momento, também não estava preparada. Hoje não, hoje, né, a gente está falando outro mundo, outra era digital, outras coisas, mas tá falando de lá atrás. E aí o que aconteceu? Chamaram meu pai para a escola. E aí fala, meu pai, daí sentou eu, meu pai, o diretor, a inspetora, todo mundo lá. Tivesse uma entrevista de TV, né, tal, bem Como já se você tivesse conhecido, né? cometido um crime, É. algo muito. E aí, ali eu fiquei sabendo que eu não podia nesses casos. Daí eu me revoltei, falei, não, eu quero estudar aqui, eu quero fazer tudo que uma criança faz. E aí meu pai assinou outro termo, dizendo que se eu caísse das escadas, aquilo lá era pra não descer, lembra? E isso era pra se eu caísse. A responsabilidade era de quem? Dele. Para a escola se isentar de É. qualquer problema. E ele assinou, porque meu pai também era motorista de ônibus, E ele aposentado, queria hoje é te ver aposentado. feliz, né? Certo, e outro, ele queria me fazer como uma criança normal, que estuda, que tem contato com outras crianças. Bom, resumindo, desci as escadas, estudei da primeira série ao terceiro colegial, nunca caí naquelas escadas. Nunca caí na quadra de futebol. E ali eu comecei a fazer, estudar, a ter contato com outras crianças. Então a galera da minha sala já me conhecia, então não tinha mais aquele preconceito. Os outros de fora me conheciam, até você passar tudo isso, quem era o Rogério, né, na época, aí quebrava os preconceitos. E aí foi ali a minha história na escola, e aí Eu acho que você depois... sempre levou isso muito de boa, assim, essa fase que você conta, e isso te fortaleceu muito, né? Sim, levei de boa, mas sempre também tive as baixas. Assim, a minha mudada de chave da minha vida realmente assim, de não ter mais vergonha de ser deficiente, de não ter mais esse preconceito por ser deficiente, foi quando descobri a modalidade, o esporte, o futebol. Legal. Futebol de amputados que a gente vai falar daqui a um pouco. Mas até lá eu tinha esse preconceito ainda. Quando eu conhecia pessoas novas, vinha a brincadeira, vinha a piadinha, eu me revoltava. E aí eu voltava para onde? Para dentro da minha casa. E aí foram assim a minha parte de infância até a adolescência, onde eu descobri o futebol de amputados. Legal. Hoje, pensando em todo esse caminho que você trilhou, qual é o conselho que você daria para a escola, para o professor, para o diretor, na tratativa com a criança? Hoje a gente tem uma grande dificuldade dentro das escolas públicas, que ainda é essa questão de acessibilidade, ainda é a questão de um professor adequado. A gente tem milhares de crianças autistas e cada vez crescendo mais, né, esse número. Então, hoje a escola precisa ser para todos. Sim. E o que você foi muito impactado, o que você gostaria, assim, de dar uma orientação para nós? Nós, como temos instituto, qual é a orientação que você pode nos deixar, assim? Primeiro a pessoa da escola, o diretor, a diretora, ela tem que entender qual tipo de deficiência que tem e o que ela pode fazer com que ajude a incluir, não excluir. Lógico, vamos falar se eu fosse um cara cadeirante, lá não tinha rampa, então era outra situação que a gente ia gerando. Aí eu teria que entender, pô, não tem uma rampa, teria que ter pessoas para descer a cadeira de roda, então assim. Mas primeiro entender o caso e não limitar e dizer que não aceita. O primeiro passo não foi nem aceitar. Não estou dizendo que o primeiro passo foi essa cláusula. O primeiro passo foi, não, aqui não tem condição. Não. Peraí, onde você mora? Moro a tantos minutos daqui. Não, peraí. O que dá pra gente fazer? Ó, é um cadeirante? Ó, infelizmente tem essas escadas, a gente não tem como, é uma escola estadual, ou uma escola municipal, ou particular, mas a gente não tem infraestrutura para colocar, mas a gente pode ter o apoio pro seu aluno, pro seu filho. A gente vai fazer isso, isso, isso. E aí o pai vai ter a escolha. Elaborar um plano de ação para aquela criança, Exato. né? E aí vai ter, pô, a gente tá falando de vários tipos de deficiência. No meu caso, como eu fazia, já brincava na rua, não tinha. A falta de um membro, de uma perna, não impactava na minha vida de fazer as coisas. Queria andar de bicicleta, eu andava. Eu queria andar de carrinho de rolemã, eu andava. Queria brincar na rua de pega-pega, eu brincava. Entende? Poxa, meu pai queria estudar, a melhor coisa que ele fez pra mim, por estar aqui sentado com você hoje. Porque se ele pegasse e infringisse lá, tá bom, não pode, beleza, eu ia estar onde? Dentro de casa. Eu não ia estudar, eu não ia ter contato com outras pessoas, eu não ia evoluir. Porque o fato de você estar estudando, você vai evoluindo como pessoa, como ser humano. O fato de você conhecer pessoas, você vai evoluindo. O fato de você tratar uma pessoa com deficiência numa bolha ou num cristal que ninguém pode tocar,
O que a gente está fazendo com aquilo lá? A gente está discriminando, a gente está excluindo, a gente não está dando oportunidade. Às vezes a deficiência está na pessoa, mas às vezes a deficiência não está na pessoa. Está no pai, na mãe, no tio. Nossa, é verdade. Nas pessoas que olham aquilo pensando que eles não podem. Mas será que deu a oportunidade de querer fazer? Eu acho que você tocou num ponto importante, principalmente os pais. Sim. Pela preocupação de machucar, de acontecer alguma coisa, eu acho que os pais acabam colocando o filho nesse cristal pra proteger de alguma forma. Eu concordo, por um lado, porque é tudo novo, não é uma coisa assim, uma rotina. Então o pai tá tentando Exatamente, saber como lidar. mas ele tem que saber o quê? Dar a oportunidade de conversar com a pessoa, de ter ali. Quando eu falo assim de vários tipos de deficiência, tem pessoas com deficiência que a gente não tem como ter esse contato, então a gente tem que decidir por elas. É um fato. Mas quando a pessoa, a gente pode ter a oportunidade de conversar, de entender, de dialogar, opa, peraí, vou escutar aí, você quer estudar? Ah, quero. Ó, é bom pra isso, aquilo, entendeu? Então você tem que ter. Então no meu pai, na verdade, naquela época, ele já me tratava como criança normal. Isso foi bacana. Muito E aí, tipo assim, a inclusão, a parte de estudar foi bacana na escola, eu participei de jogos escolares, eu participei de campeonato de handball. Eu conto aí, galera, o pessoal fala que é mentira. Fui campeão de handball interescolar, jogava basquete. Cara, tudo que podia fazer, lá eu fazia. E o que foi legal pra mim? Os professores, que fizeram a parte da inclusão. Porque se eles não fizessem, Luma, ele fala, ah, Rogério, jogar basquete, não dá. Vai machucar. Não, você quer tentar? Ia tentar. Não era o melhor, mas não era o pior. Mas eu tava ali praticando. Mas era uma experiência, né? Eu acho que a experiência Tava motivando outras pessoas, desde aquela época. Então, assim, o bacana hoje, eu ando na minha cidade, né, em alguns lugares, e o pessoal fala, pô, joguei bola com você lá na escola, ou joguei bola lá no campestre, porque eu tive uma infância de fazer escolinha de futebol durante 6 anos. E isso é legal. E aí os caras falaram, quantas vezes eu queria te bater lá, hein? Eu falei, graças a Deus que você não me bateu, porque senão eu ia pegar trauma, e aí não ia estar jogando. Então, assim, isso marcou o quê? Uma geração de muita gente. Muita gente marcou, porque eu era o único deficiente naquela escola, naquele bairro. E aí, a minha evolução, Luma, pros tempos, né, foi o quê? Quando eu descobri o esporte. Como que você descobriu o esporte? Foi bem bacana também, eu tava andando na minha cidade, em Mogi, no calçadão, e é o professor Ronaldo, o cara é coordenador do Paradesporto, do SESI, né, perdão. E aí ele veio querer falar de uma modalidade, do vôlei sentado, uma modalidade que era, na época era nova no Brasil, já era paralímpica. E ele me chamou a fazer parte do projeto dele. E eu disse pra ele, vôlei não gosto. E não sabia nem que era. Aí, você nem deu a chance de saber. Só que daí ele despertou. Tem futebol de amputados, falou assim. E ele já conhecia as oportunidades que tinham. Já conhecia, já sabia que existia, que ele era desse mundo. Aí eu falei, futebol do quê? Ele, de amputados. Pessoas igual a você, que nasceram, que perderam, e praticam futebol e jogam Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira. Você não quer conhecer? Aí aquilo me deu uma... Opa, peraí. Eu já jogava bola com os caras que não tinham nenhuma deficiência, né? Já tinha uma certa assim, vivência. Falei, pô, vou lá, né? Aí naquela época eu já era casado. Cheguei em casa, contei pra minha ex-esposa, né? Falei pra ela e tal. E ela falou, por que você não vai lá conhecer? Tal. E aí cheguei lá, realmente, o pessoal tava treinando vôlei sentado. Acabou o vôlei sentado. Ele falou do futebol de amputados, me deu o que era, onde acontecia, quando era o próximo campeonato. E foi muito importante no meu fazer parte daquele projeto de vôlei. Eu fazia vôlei e futebol. Era um projeto social? Era um projeto social. Legal. Durante 4 anos eu joguei vôlei e futebol. Mas vamos falar do meu primeiro ano, onde me despertou a curiosidade e a vontade de se tornar jogador. E aí eu comecei a treinar o vôlei e ele é um cara, mano, rigoroso, um excelente profissional. Se você quer se tornar jogador, é uma coisa, mas se você quer ser atleta, você vai ser atleta. Porque existe a diferença, né? Qual a diferença? Jogador é aquele que fala que vai jogar. Atleta pode jogar final de semana. Atleta não, aquele que treina, que é focado, que se dedica. Que realmente quer ser um atleta, né? Que tira várias coisas que você não pode fazer para se dedicar ali. Entendi. Que você ali tem um foco. Você quer ser atleta ou jogador? Jogador, o cara não se cuida, não treina, faz de qualquer jeito. O atleta não. O atleta ele tem que se cuidar. Tem muitas coisas que ele tem que abdicar da sua vida para se tornar ali e chegar com êxito. E eu queria ser um atleta. Então ele ensinou muito bem essa diferença. Sempre você teve esse desenho na mente? Quero ser desde que você conheceu o futebol. Você tinha esse desenho, tipo, vou ser um atleta? Quando eu descobri o futebol... Você não fala assim, eu tô cansado, coitado de mim, ou alguma coisa assim? Quando eu descobri a modalidade, que eu entrei no vôlei sentado, e aí eu comecei a ter aula com ele, ver realmente que tinha que treinar, se dedicar. E aí depois de 5 meses, eu fui pro Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, na Andep, onde eu fui disputar meu primeiro campeonato, e cheguei lá e vi mais de 100 atletas amputados.
Tudo organizado, com uniforme, muleta, bonitinho e tal. Eu falei, opa, é aqui que eu quero ficar. Essa Só que ali, organização é muito importante, né? sim, só que ali, Luma, eu não sabia, assim, das dificuldades, né? E aí eu comecei a entender. E eu sempre fui um cara muito organizado, sempre um cara que gostei de liderar, um cara de ter um gestor. Sempre foi isso comigo. E aí foi meu primeiro ano, beleza, joguei bem ali e tal, né? Não ganhamos nada, que a gente sabia que para ser campeão tem que treinar mais, alto rendimento. Mas eu tava feliz de conhecer a modalidade. E durante 4 anos eu caminhei junto, vôlei, futebol. E aí, no 5º ano, eu decidi, na verdade, a me dedicar ao futebol. Na vida a gente quer fazer tudo. Ah, pô, o que você quer ser? Ah, quero ser isso, aquilo, você não dedica a nada e aí o tempo vai passando e você não faz O nada. que te fez decidir entre o futebol e o vôlei? Eu queria jogar na seleção brasileira de futebol de amputados. Poderia chegar na de vôlei? Poderia, porque era o início da modalidade também. O futebol já existia há alguns anos. Só que eu não me dedicava no vôlei. Eu treinava, não me dedicava. No futebol, não, eu queria jogar, eu queria representar a seleção brasileira. E eu via que se eu ficasse no vôlei e no futebol, não ia dar certo, porque o vôlei, vamos dizer, de 100%, o vôlei a gente treinava 80% e 20% era futebol, era pouco. Eu teria que estar ali treinando 100%, focado naquilo, né, futebol. Virou um sonho? Com certeza. Ali eu tive uma decisão. Nesses 4 anos eu descobri uma equipe lá em São Vicente, a Numec, e os caras treinavam futebol, só futebol. Ali foi meu start. Eu saí do meu comodismo, do meu conforto, porque eu treinava dentro da cidade de Mogi, a meia hora, para mim pegar um ônibus 7 horas da manhã, aquele que vai pinga-pinga, que a gente fala, que vai em todas as rodoviárias até a praia. Chegava lá 11 horas da manhã, comia um pão com mortandela para treinar da meio-dia a 1h30. Caramba! Você rodava tudo isso. Meio-dia a 1h30. Aí acabava lá, eu pegava 3 horas, o outro pinga-pinga, para voltar. Para chegar às 7, 8 horas. Era Um sonho. Então assim, o pessoal fala assim, você ficou obstinado pelo sonho para poder concretizar e você é atleta. E aí foi em 2006 isso aí. E aí, durante 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, fazia tudo isso, todo sábado. Aí na época eu tinha já 2 filhos, né? Um tinha... 2006 tinha 7 e a outra tinha acabado de nascer. Aí nós descíamos de ônibus lá, criança pequena, mamadeira, e ia. Naquela época não tinha carro, não tinha nada. E fiz aquilo, ia fazer com alegria, fazia que tava gostando daquilo. Eu acho que quando a gente coloca toda a nossa energia em um sonho, acaba a gente não sente a dor, o cansaço. Você sente muito menos, né? Sente muito menos. Eu acho que foi assim pra você, não foi? Com certeza, eu tava ali querendo realizar um sonho de chegar na seleção. E aí fiquei treinando aquilo, aí ia pros campeonatos, já começava a fazer gols, me destacava bastante. Toda final de campeonato o pessoal falava, em breve você tá na seleção, em breve você tá na seleção. E aí um dia chegou. E aí valeu a pena. Você acreditava que você iria estar? Sim, sabe, assim, porque eu me dedicava. Entendi. Eu corria atrás, eu então, sabia que não era fácil. Então, pra você era um sonho muito possível. E eu tinha muito esse olhar, essa visão, assim, de, tipo assim, existem caras melhores do que eu. Existem pessoas que estão preparadas. E aí, você tá se preparando? O que você tá fazendo? Você tá indo treinar por treinar? Pô, eu tô saindo de casa, levava meus filhos. Saía lá do conforto, entendeu? E aí, cara, um belo dia, na época era nem, né, não tinha celular, essas coisas, né? Mandaram um e-mail lá dizendo que eu fui convocado. E aí, então, assim, aí caiu a ficha, né? Tipo assim, aí veio a choradeira, tudo que eu passei. Você foi convocado pra seleção. Pra seleção brasileira. E aí? E aí, tipo, fomos treinar. Calma, pausa. Quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho sem receber nada antes de e-mail da seleção brasileira? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Quantas pessoas nesse tempo falou, cara, não é melhor você fazer outra coisa? Várias. Cara, você tá tirando teus filhos, você tá descendo, você tá... Porque assim, eu imagino que você gastou grana do teu bolso, sim, da família, bastante. pra poder investir nesse Com certeza, sonho. né? Eu falei que gastei, eu investi, né? Investi em mim naquela época. Eu sabia que eu tinha potencial, precisava de oportunidade. 8 anos. 8 anos. E aí, cheguei na seleção brasileira e imaginei o quê? Agora vou ganhar dinheiro, agora eu vou andar de avião, né? Aí vou contar uma historinha rapidinha aqui, né? Aí no São Vicente, tinha um goleiro Wagner, né? Isso aí dá um corte da hora, hein, galera? Depois você põe aí que vai ser legal esse corte. E aí o Wagner é um cara também esforçado, nasceu assim também com uma formação, só que o dele é do braço, né? Então ele é goleiro. E aí eu fui convocado primeiro que ele. Nós estávamos no São Vicente, ele era da Baixada, né? Cheguei pra jogar no time dele e tal. E eu sempre falava, Wagner, defende lá atrás e eu faço o gol lá na frente. E vamos embora, nós vamos chegar na seleção um dia. Não tem como. E sempre falava pra ele, motivava ele. Beleza, aí, primeira convocação na seleção brasileira, meu nome tava, ele não tava. Aí ele ficou frustrado. Aí ele queria parar. Aí,
não vou mais treinar, que não sei o quê, uma sacanagem. Falei, calma, essa hora vai chegar. E aí eu fui fazer a primeira fase de treinamento lá em Goiânia, lá em, como é que é o nome? Piranhas, o nome da cidade. Nunca ouvi falar. Também não. Chegou em Goiânia lá, entramos na van lá, mais 4 horas pra dentro. Mas enfim, fomos lá. Fizemos a primeira fase de treinamento, 15 dias lá, beleza. Passo 3 meses, segunda convocação e a definitiva pra viajar. Wagner convocado. Fomos pro Rio de Janeiro, fizemos a fase top. Aí passa mais 3 meses, que era no final do Pera, ano. depois do e-mail você ainda tinha que passar por avaliação? A gente vai não treinar. Tava certo no Não, e-mail. você tinha que treinar. Entendi. Pra você saber se você tava ali. E aí chegou mais 3 meses depois do Rio de Janeiro, né? Chegou a passagem pra viajar pra Argentina, disputar a Copa América. E o Wagner sempre foi um pouco mais inteligente que eu, né? Depois vamos ver no final se ele vai ser mais inteligente que eu, né? Eu acho que não. E aí, beleza. Aí chegou a comprar uma passagem de ônibus pra gente ir pra Maringá, né? E aí a gente encontrou lá na Barra Funda, lá, eu e ele. Aí fomos comer uma coxinha, tomar uma Coca-Cola. Patrocina nós aí, Coca. Aí... É isso. Não é? Aí, sentado lá, eu e ele lá, e falei, ô Wagner, tira uma dúvida pra mim. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, é em Guarulhos, né? Aeroporto Internacional, né? Guarulhos, que faz as viagens pra fora do país. Ele o cabeção, por quê? Eu falei, não, por que nós fazendo Maringá? Você é burro, hein, mano? Porque Maringá é perto da Argentina. Eu falei, tá, inteligente. E aí a gente vai pegar o avião lá, então, pra nós ir todo mundo junto pra Argentina. Ele, Eu falei, é verdade, você é inteligente, hein? Beleza. Aí, fomos pra Maringá. Chegamos em Maringá lá, recepção, até outros jogadores de outros estados, reuniu todo mundo, fomos pro hotel. Fomos no hotel lá, Luma, que o hotel lá, tinha um pessoal que ficava na frente do hotel lá, um entra e sai lá, não entendi nada, não, mas não tava lá. Alguém imaginou, é esse hotel aí. Tem criança assistindo aí, então não dá pra falar. E aí, beleza, ficamos lá um sábado inteiro, em domingo nós íamos viajar. Aí eu nunca tinha colocado uma roupa da Nike original, sabe? Na época. Aí chegaram à noite, assim, com o kit da Nike, assim, ó. A gente parecia os Smurfs, porque era tudo azul, sabe? Mas era Nike, né? Qual a sensação de colocar uma marca original pela Não, primeira era vez tudo. pra um menino que tava sonhando? Você é louco, não tinha condição de comprar, não. Aí, colocamos lá e tal. Aí o Wagner, tava eu e o Wagner no mesmo quarto, né? Tal, beleza. Aí falei assim, Wagner, amanhã a gente vai sair 5 horas, né? Aí a gente vai pro aeroporto. Falei, que da hora, mano. Nunca andei de avião, Wagner. Ele falou, também não. Falei, tá bom. Aí nem dormimos e tal. Aí chegou 5 horas da manhã, a van pegou a gente, 2 vans, e fomos pro rodoviária. Não aeroporto, galera. Aí fomos pra rodoviária. Calma aí. Você já escutou, você não pode contar. Aí, chegou na rodoviária, eu fui falar pro inteligente, né? Ô, vai, o que a gente veio fazer aqui na rodoviária? Mas você é bom mesmo, hein? Tá bom, mano, mas deixa eu fazer uma pergunta. Não, sabe o que é? Você não vê na televisão? Eu falei, o que é? O pessoal coloca num ônibus, aí o ônibus vai pra dentro do aeroporto e a gente já embarca. Você é inteligente, hein? Entendi. Tá bom, e aí tamo lá, tomamos um café e tal. Aí chega um busão, Luma, grandão. Cruzeiro Del Leste. Enorme, 2 andares, assim, né? Mas tava lá escrito Cruzeiro Del Leste. Você já falou, o que será isso? Falou, Wagner, vai nisso aí? Aí ele falou assim, eu acho que não, né? Que só pra levar nós, né? Muito grande isso aí, né? Tinha 18 pessoas. Beleza, daqui a pouco chega o pessoal como seu técnico, treinador. Fez uma roda assim. Ó, galera, é o seguinte. A gente vai embarcar agora pra Argentina. É uma viagem rápida, de 36 horas. A gente vai nesse ônibus, mas fique tranquilo que tem café, almoço, janta e lanche. Então, 36 horas nós chegamos ao nosso destino. Aí eu olhei pro Wagner e falei assim, Wagner, sou burro, né? Você é muito inteligente, né? E aí a gente foi, assim, só uma brincadeira, mas foi verdade. E aí, Luma, resumindo esse contexto, foi bom pra mim, porque eu tava feliz de realizar um sonho. E aí a gente chegou na Argentina, a gente jogou os jogos lá, uma emoção diferente. Ali eu entendi que a seleção brasileira não era aquilo da televisão, do profissional. E aí, quando se fala de deficiente, existe, fora os preconceitos, a falta de divulgação, a falta de dinheiro, a falta de várias coisas para que outros atletas possam estar jogando. Mas eu estava feliz. E aí, foi tudo da melhor qualidade. Fui campeão com a seleção, com meus amigos, fui artilheiro. O Wagner foi o goleiro menos vazado. E eu voltei com uma outra coisa no meu coração. Eu falei, agora é a hora de eu montar um projeto social na minha cidade. Mogi é grande. Mogi é próximo de São Paulo. Quantos deficientes nós temos na região? E aí eu voltei decidido, sabe? A montar um projeto social. Isso em 2009. E aonde esse projeto não era só jogar futebol.
Porque eu fiz um estudo de 2001 a 2009, Luma, de quantas pessoas que praticavam esporte e por que elas praticavam a nossa modalidade. Eram vítimas de acidente, de carro, de moto, tanto a imprudência de quem dirige quanto vitimizados, e a doença como câncer e a diabetes, que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente. E eu falei, poxa, Mogi é grande, mano. Não é possível que a gente não consiga montar um projeto para ajudar esses caras. Onde estão esses caras, Lumas? Dentro de casa. Vitimizando, sem perspectiva de vida, frustrados, passando por grandes problemas familiares. E a ideia de montar um projeto social na minha cidade era o quê? É resgatar esses caras. E naquela época eu já conhecia 2 caras, né? E aí voltei, e aí fui homenageado na cidade. Prefeito, obrigado. Nunca tinha chegado perto do prefeito, de secretário de esporte. E aí eu fui ousado. Na hora que ele fez lá, tal, ai, que eu puder te ajudar, a cidade tá de porta aberta. Eu falei, opa, É agora. vamos montar um projeto social? E ele gostou da ideia. Isso foi bacana. Ele teve o apoio. Bacana. E aí, para montar um projeto social, a gente tá falando sobre isso, existiam as dificuldades, mas qual que era a minha maior dificuldade? Era o quê? Na mão de obra, no ser humano. Porque é diferente se hoje, galera, a gente colocasse uma placa lá na minha cidade, escolinha de futebol de 17 a 40 anos, vai bombar de gente. Mas deficiente não. Por quê? Estão em casa, não tem informação. Você tinha que ter uma forma de chegar até ele, porque os meninos estão na rua, na quadra, em qualquer lugar. Você chega e chama, galera, vamos jogar bola? Sim. Mas o deficiente Tá em não casa. tem esse fácil acesso. Essa era a dificuldade, né? Eu montei uma estratégia. Naquela época eu já era formado, né? Faculdade, estudava, já era pai e tal. Trabalhava numa empresa do meu primo, fazia parte de gestão. E aí eu conhecia 2 caras, fui atrás dele, levei as fotos dos campeonatos que eu participei. Na época, levei fotos da seleção brasileira e falei, ó, rapaziada, vamos montar um projeto. Ó, fiz um cartãozinho, a gente vai treinar tal dia, tal horário. Então, na hora que você vê uma pessoa com amputação de muleta ou de braço, cola nele, pega o telefone da casa dele, o endereço e tal, e aí a gente vai discipular esse cara. O que é discipular? Por que veio essa vontade de ajudar outras pessoas? Por quê? Porque, tipo assim, eu via que, assim, existiam muitas pessoas, nesses 8 anos praticamente aí que eu participei, o relato das pessoas, das dificuldades. Poxa, eu tinha uma vida assim, aí não tinha, ou do nada eu descobri, não tinha. E eu fiquei imaginando, pô, quantas pessoas tem que passam pelo mesmo problema? Quantas pessoas que perdem um braço, Então, esses relatórios das pessoas que chegavam até você foi te aquecendo seu coração pra ter um projeto pra ajudar pessoas. Legal. E o outro lado era o quê? Ter uma equipe mais próxima, porque eu gostava de jogar futebol. Eu era amante do futebol. Boa. Aí eu falei, poxa, eu vou ter em Santos. E aí entrou outra coisa também que é o diferencial. Naquela época, em 2009, nós tínhamos 6 equipes só no Brasil. Chegamos a ter, quando eu entrei em 2001, 14, 12, e depois foi o quê? Diminuindo, porque não tinha uma organização, não tinha um calendário, não tinha um planejamento. E aí, em 2009, só tinha 6. Eu falei, pô, se eu montar mais uma equipe, eu não tô derrubando a de Santos, São Vicente. Vai ter lá Santos e vai ter eu. Mais um time. Então nós vamos pra 7. Sempre um pensamento de crescer, exato, né? de multiplicar. Agregar. E aí eu conheci os caras, e aí foi os caras que topou a ideia, isso que foi bacana. E aí, tipo assim, não posso falar aqui, depois eu falo em off pra você, o que os caras falavam que a gente era na época, que a gente era doido. E aí a gente via um pessoal na rua e abordava. Pô, você não quer participar do futebol amputado? Tá doido, cara. Nunca joguei futebol, mano, quando tinha 2 pernas, agora você é louco. Não, Verdade, porque às pô. vezes você pegou um cara que sofreu um acidente de moto, mas nem jogava. Não, aí acontece, tem lá. Aí tinha outros, pô. E aí? Aí o cara tinha outros que falavam assim, pô, amigo, desculpa aí, mano, pô, eu tava pronto pra ir pro time profissional, mano. Sub-17, sub-20. Não dá, não. Falei, então agora é o momento. Então, assim, eu peguei várias coisas. Só que o que acontecia? A Luma conhece o Renato? Ah, Luma, beleza, Luma, vou lá na casa do Renato hoje. Aí chegava lá, e aí, Renato, mesmo? Vamos aí treinar amanhã? Ah, vou não. Isso, Luma, não tô falando que a gente tinha patrocínio não, tá? Porque a prefeitura, quando deu a oportunidade. Não deu dinheiro assim, Rogério, agora você tem um dinheiro aqui, gasta aí de gasolina, telefone e vai atrás. Não. Aí eu ia atrás. E aí os caras iam atrás. O Serginho, o Washington, que tá nos assistindo aí, ia atrás. E aqueles 3 virou 6, e aí os 6 virou 12. E aí no outro ano, foi em 2009. 2010 tive uma ideia. Falei, vamos fazer um campeonato aqui, prefeito, aqui em Mogi? Copa do Brasil? Aí ele, vamos? O que precisa? Disso. Ele fechou com o secretário de esporte. Assinou embaixo. Por quê? Aí eu trouxe pra minha cidade, pra esses caras que moravam próximo, ter a oportunidade de trazer um campeonato e os familiares ver eles jogar. Ótimo, nossa. Honrar eles isso. de alguma forma e não fazer tô falando a família de resultado, perceber. isso aí eu deixava bem claro pra eles. Resultado é treinamento, alto rendimento.
vamos participar. Vocês vão jogar com outras pessoas, porque então a gente treinava entre nós. Não tinha contato, porque não tinha equipe porta. A próxima ela é em São Vicente, a outra era no Rio, a outra era em Minas, a outra era em Goiás. Distante, né? Como é que nós íamos? Não tinha apoio naquela época, assim, uma estrutura que nós temos hoje. E aí, Luma, foi engraçado que a gente foi participar, e aí tem a TV Diário lá de Mogi, né, da Globo, e aí a gente já tinha feito homenagem, eu era jogador, já tinha meio que o nome na cidade, e aí fomos jogar o primeiro campeonato. Aí perdemos o jogo, acho que de 8-3, 8-4, eu fiz 4 gols. E aí o repórter veio, né? A repórter. O Rogerinho, já era Rogerinho na época. Com que a sensação, assim, de trazer um campeonato tão importante pra Mogi e tal, mas vendo o nosso time da cidade perdendo de goleada e tal. Aí eu falava pra assim, primeiro agradecer, né, o pessoal que trouxe o campeonato pra cá, pela oportunidade, mas o resultado que menos importa, o que importa assim, é a alegria de ver no olho desses jogadores, que alguns meses atrás estavam dentro de casa, outros tal, e eu falei pra eles que, infelizmente, esse campeonato nós não vamos ganhar, mas em breve você vai ver nosso time ser os melhores do Brasil. A missão era fazer os caras saírem Era de incluir, casa, exato. era incluir É o eles cara no ter, programa. porque imagina, Luma, graças a Deus a gente é perfeito, tá aqui tranquilo, né? Tem o pessoal aqui, né, que tá nos dando os apoio aqui. E acontece uma coisa, e como que você fica seu dia, sua rotina? Aí você começa, você é mulher, pô, agora eu não vou poder ir lá. Aí o cara, pô, eu tenho meu bate-bola. E aí esses caras não jogavam mais. E aí eu trouxe um campeonato pra dentro pros caras ali, fortaleceu. Aí, Luma, e resumindo, isso foi em 2009, 2010 o campeonato. Em 2012 eu tinha mais de 35 computados. Uau, já tinha um time forte. Já. Não, aí tipo legal. assim, forte não, já tinha uma estrutura, era o melhor projeto. Forte de grande, né? Já, pra quem começou com 4, com 6. Mas o alto rendimento ainda não tava assim, ganhando dentro de quadra. E aí a gente começou a fortalecer fora de quadra e depois investir dentro de quadra. O que é investir dentro de quadra? Melhorar, capacitar, trazer profissionais, trazer pessoas para agregar o que eu já tinha de experiência. E aí, resumindo, já são hoje 14 anos que a gente tem projeto social. Já passaram aí, já tem mais de 200 atletas hoje. Você fala, mas é pouco, não é muito. Porque tem atletas que não estão no meu projeto e estão em outros times. Isso é gratificante. Então ali começou aquela sementinha, aquele cara teve entendimento e aí montou um time na cidade dele. O outro foi, montou outro. E se a gente pensar que são 200 famílias impactadas de alguma forma. São mais de 1000 pessoas, né? Diretamente, indiretamente. É muito lindo o seu trabalho. E aí eu queria contar como foi que a gente se conheceu. Pode contar. Porque eu acho que foi uma história muito incrível. Foi impactante pra mim, porque eu venho de um projeto social e eu venho de um instituto de câncer, né? Crianças com câncer. Então, montei uma casa de apoio, onde tinham crianças. E aí, uma das crianças que a gente atendia, ela iria amputar a perna, né? Foi. E aí, como que funciona no Brasil, para vocês que não entendem, não sabem como que funciona? É assim, quem vai fazer uma amputação, é como você vai tirar um rim, é como você... Qualquer cirurgia que você vai fazer, ela é agendada. Certo. Muito legal ser agendado, porque você se programa, você organiza a sua família, organiza a sua vida e tal. Mas, gente, como que a gente fala um agendamento para retirar uma perna para uma criança e ela saber que daqui 30 dias ela não vai ter perna mais? Então, era muito angustiante. Para mim, era um mundo novo a pessoa saber que daqui a 30 dias ela não vai ter mais a perna. Então, era muita angústia. Ele jogava bola, brincava com a família. Lembrando que São Paulo é uma das melhores cidades, ou a melhor no tratamento do câncer infantil. A gente tem um reporte assim muito rápido, né, do que tá acontecendo. E aí, esse menino ficou muito mal, a família ficou muito mal, eram de Macapá, Amapá, vieram para fazer o tratamento do câncer em São Paulo, o tratamento não foi efetivo, era necessária a amputação. E aquela angústia. E aí alguém falou assim, olha, eu conheço um cara que ele pode falar com esse menino. Ela falou assim, tá, mas o cara vai falar o quê pro menino? Se a mãe não tá conseguindo melhorar o menino, se o cara não tá conseguindo... Não, esse cara, deixa eu falar com ele, tá bom. E eu nem lembro, assim, como foi o contato que fizeram com você e tal. Só lembro que, não, olha, o cara ajudou a gente. Nós vamos lá no Corinthians fazer o menino conhecer o Corinthians. A equipe. O menino tava muito feliz que ia conhecer o Corinthians. A família tava muito feliz. Eu tava mega feliz. Mas eu tava pensando, cara, eu vou levar um menino pra conhecer um futebol, sendo que o menino vai amputar. Como vai ser essa loucura? Aí me falaram a tua história. Não, Luma, você tá louca? A gente não faria isso, não. O cara é amputado, o cara, ele nasceu assim, ele teve isso. Me contaram toda a história. Sério? Não, e o cara joga? Joga como? Gente, como que ele joga?
Pra quem não conhece, Uhum. você fica tipo assim, como que joga, é feito? Tá bom, passou, chegamos lá no Corinthians e tal, fomos super recepcionados. Aí tinha Band lá cobrindo você, filmando e tal. Todos os jogadores famosos do Corinthians. E aí você tava sentado na bancada lá onde dá a entrevista. E aí estava bem assim, ó. Então, tipo, a gente não sabia. Ele é amputado, ele não é, Ah, você esse também não ou ele é sabia? aquele. Não, a gente já sabia. Ah, tá, sim. Mas na hora tinham outras Isso, é. pessoas, né? E aí você falando e tal, conversando com a gente. E aí, de repente, o Gabriel tava sentado muito, muito quietinho, assim, e tal. E você falando com ele quietinho. De repente, do nada, você levanta assim, sai, pega a muleta e sai andando. Uhum. E aí o menino olhou assim. Eu lembro até hoje essa reação que ele fez pra mãe dele, tipo... Ele é amputado também. Como se ele estivesse vendo o futuro dele ali. Exato. E aí você saiu, você falou assim, vamos lá conhecer os jogadores. Você chamou ele, vocês foram, eu tenho essa filmagem no YouTube até hoje. E aí vocês foram andando na frente, você foi conversando com ele. Cara, olha, é assim, eu jogo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que, lá. E eu lembro que a mãe dele tava muito tristinha atrás, porque ele tava ali andando com você, só que ele tava com as duas perninhas e todo mundo sabendo assim, ó, daqui uns dias ele não vai ter mais essa perna. E eu acho que a família já vai se sentindo torturada durante todo aquele processo, né? Sim. E aí você conversou, brincou, bateu bola com ele, trouxe muita naturalidade pra algo que eles pensavam, é o fim. Acabou, o menino vai morrer, não vai mais jogar, não vai mais brincar, não vai nada. Aquilo ali entrou no meu coração, tipo assim, cara, mais um impacto social. Mais uma coisa diferente. Então não é só a vida da criança com câncer que eu posso transformar. É a vida da criança amputada também. Alguém que tem o sonho de... Menino tem o sonho de ser jogador, né? Sim, com muito. certeza. E aí você fez toda uma situação lá, todos os jogadores vieram, gravaram com ele, assinaram na camiseta, autografaram, tiraram foto, mandaram uma mensagem pra ele, gravaram lá na hora, e ele ia amputar, tipo, 2, 3 dias pra frente. Cara, aquilo foi surreal. E daquele dia em diante, eu comecei a admirar você, comecei a seguir todos os vídeos, tudo que você postava, eu falava, meu Deus, ele jogou. Nossa, como é que ele fez esse gol? Eu dava pause no vídeo do YouTube pra entender como é que você fez tal gol. Eu falava, como que ele fez esse gol? Então, assim, era um mundo muito novo que eu tava entrando. Eu admiro pra caramba seu trabalho, porque eu acho que o que você faz desde sempre é impactar pessoas. Quando você não pensava em impactar, você já tava impactando. Quando você descobriu que você poderia impactar mais, cada vez você tá sempre pensando assim, vou agregar, vou trazer um projeto, vou trazer um colega. E uma coisa que eu nunca te contei, mas que eu vou contar agora, que eu acho muito lindo em você, sempre que a gente bate um papo, conversa, né, liga, alguma coisa assim, você sempre tá falando assim, é preciso discipular mais pessoas. É necessário trazer mais pessoas. Eu preciso tirar mais pessoas da depressão. Cara, isso é fantástico, porque parece que você não tem nenhum problema na vida e só a missão é só transformar as outras pessoas. Então eu acho isso lindo, parabéns pelo seu trabalho. Daí em diante eu virei tua fã, depois viramos amigos, né? Depois você conheceu o Igor, aí você levou o Igor, você arrumou prótese, muleta pro Igor, você colocou o Igor no time. E quando eu vi aquelas crianças sem perna jogando, eu falava assim, cara, é isso. Não era o fim. Era o começo de uma nova jornada, né? E aí a gente se conheceu assim, daí surgiu outras parcerias, eu fui assistir jogos no Ibirapuera, lembra que vocês fizeram um jogo no Ibirapuera? Fui assistir no Ibirapuera, as crianças ficaram assim, ó, existe. Então assim, gente, isso é muito legal, tem muitos mundos que a gente não conhece. Com certeza. Que a gente não sabe. Né? Esse aí foi um desafio, na verdade, na minha vida, né? Porque quando a gente fala para um adolescente, com um adulto, é mais fácil de uma linguagem. Quando eu recebi, né, o convite, né, eu aceitei esse desafio, eu falei, Deus, me ajuda aí de uma maneira de me falar. Porque era mais fácil uma criança chegar e falar assim, mas você é fácil, e eu? Como é que eu vou fazer? Então, assim, mas Deus ali tem me usado também para bastante coisa, né? Não tô falando de religião aqui, né? Cada um tem a sua. Mas ali, tipo assim, eu falei, Deus, me ajuda aí. O que eu vou fazer? Isso foi do caso ser amigo nosso, né, em comum, que foi você, né, que tomava conta da entidade. E teve um outro também, uma outra criança. E esse foi mais difícil, ele jogava bola também, ele tinha 10 anos. E lá em Caruaru, Pernambuco. Pernambuco? Você é boa de geografia? Não sou boa de geografia. Então, desculpa aí se eu falei errado, mas é Caruaru. É. Aí o pessoal do Corinthians me ligou e falou, Rogerinho, ó, tem um menino que tá vindo aqui, mas não sabia a idade. Não falaram assim a idade. E ele foi vítima na escola. Ele jogava muito futebol, era destaque. E as crianças bateram nele, do outro time. E aí ele bateu o joelho num ferro que tem lá na escola. E aí ele foi embora pra casa. Ficou uma semana puxando a perna e não contou pra mãe que apanhou. E aí quando foi voltar ao médico, o médico viu ali que tinha feito um negócio lá que
não tinha como mais salvar a perna. E aí amputou. E aí na cidade, aquilo ficou uma cidade pequena, né? Onde ele morava lá. Ficou assim, né? O pessoal revoltou de acontecer isso com a criança. E aí tinha um repórter de lá. E aí ficou sabendo que ele era corintiano fanático e queria conhecer o Cássio. Ele jogava na Lima, mas queria conhecer o Cássio. E aí ligaram pro Corinthians, aí o Corinthians lembrou, né? Que tem o nosso projeto, parceria lá. E aí os caras me ligou do Corinthians, falou, ó, vai ter um menino, a gente vai assistir o jogo lá na arena, você vai conhecer ele e tal. E aí eu queria que você batesse um papo com ele lá, porque os pais estão meio perdidos e tal, né? Falei, tá bom. E eu pensando que era um adolescente, né? 17, 16. E era uma criança de 10 anos. E aí quando chegou lá, o menino entrou no campo de cadeira de roda, não entendi também, não tinha conhecido ele. Mas eu vi que na hora que ele não tive o primeiro contato com ele. O primeiro contato é se ele tava lá para entrar com os jogadores. Então ele entrou de cadeira de roda lá com o Cássio, ganhou a camisa do Cássio e tal. Depois eles trouxeram onde a gente tava no camarote pra se conhecer. Ele voltou de cadeira de roda. E aí ele me viu e tal. A gente começou. Daí já vi que era uma criança, comecei a trocar ideia. E aí, como é que foi o Cássio lá tal, né? Pra tirar dele e tal. Pra depois falar de mim e falar depois do futebol. E aí, resumindo, falei pra ele tudo. Daí eu falei assim: meu, por que você não quer usar igual o tio uma muleta? Ah, porque falaram que eu não consigo. Que eu nunca mais vou sair da cadeira de roda. Nossa. Aí eu falei assim, putz, não, mentira. E aí, você for no meu carro ali fora, no estacionamento, você vai saber que tem muletas lá. Uma por causa que eu ando de muleta, né, que quebra, né, eu fico na mão, né, mas tem muletas lá, reservas. E no meu carro tinha. E aí eu falei pra ele, não, a partir de hoje você vai andar. Você vai andar, o tio tá com a muleta lá e tal. Daí eu tenho uma que é própria pra jogar futebol e umas dessas que a gente às vezes empresta, ou acontece um imprevisto, a gente tem. E aí eu peguei... Acabou o jogo, a gente foi até meu carro lá, tal, dei a muleta e ele fiz uma aula com ele, né? E eu não gosto de expor, poderia ali fazer um vídeo, aqui e tal. Não, isso é eu com eles, é eu com Deus. Não ser ali um cara influenciador, graças a Deus eu sou influenciador, mas usar ali uma criança pra mim ser mais. Não, nunca fiz isso, entendeu? E aí vi mó engraçado, o menino lá, tal, já pegou rapidinho, porque é criança, né? Criança pega rápido. Tal, falou, o tio vai mandar pra você uma muleta igual do tio. Que é de alumínio, tal, mais resistente e tal. Chega lá, você manda cortar. Aí falei com a mãe dele, e a mãe dele ficou maravilhada com aquilo, porque o filho saiu da cadeira de roda pra andar. E porque, tipo assim, imagine numa casa, que eu não sei qual é a casa dele, como que ela ia fazer pra dar banho, imagine, o moleque não pode sair. Lógico que ele ia ficar pulando, uma criança, né? Mas, tem que ir na venda, tem que ir numa igreja, na cadeira de roda. Aí tem o quê? Uma pessoa pra empurrar. Empurrar ele. A calçada não tem acessibilidade. E aí? Ia ficar estressado. Imagina quantas coisas que a gente conseguiu tirar de peso naquela situação. Quanta liberdade você deu pra ele, pra família. Isso, falava certo. Liberdade. E aí foi uma das crianças que veio hoje, assim, né? Fora o Igor, foram outras pessoas que a gente conseguiu ajudar. E assim, o que a gente vem fazendo, e a gente não é o melhor e nem o pior, mas a gente tenta fazer o correto. O correto é ajudar essas pessoas. Por isso que é discipular vidas, é procurar pessoas, é transformar. E graças a Deus já são 14 anos. Aliás, todas as mães que você conversa, elas falam assim pra mim, meu, o Rogerinho é um amor de pessoa. Ele falou que vai mandar uma muleta pra mim. Então, essa humanização que você tem de conversar com a mãe e de trazer pra mãe, calma, paz, vai dar certo. Não, anda, levanta da cadeira, tal, tal. Essa sua forma, essa sua linguagem, eu acho que traz muita confiança pra mãe, que também tá tentando lidar com aquele problema, também é tudo novo pra todo mundo, né? Sim. Traz muita confiança e esperança. Tipo, tenta também, incentiva ele. Esse é um negócio bom, a gente mostrar ali que é capaz, né? Então, assim, essas vidas a gente tem transformado. O alto rendimento é consequência de treino, de ser um atleta, de dedicar. Então, na minha vida sempre foi assim, eu sempre fui um gestor, não vi ali uma oportunidade, eu vi uma necessidade, muito diferente de pessoas que veem, uma oportunidade. Não, porque eu sempre fiz aquilo, nunca imaginando que ia ganhar dinheiro. Não tinha um dinheiro ali, vem quando você vai ser contratado para você tomar conta, não. Eu fui fazendo através da amizade, através do relacionamento. E aí eu fui crescendo. E aí, graças a Deus, cheguei nos dias de hoje, realizei vários sonhos. E crescendo, e mais 600 gols na carreira. Graças a Deus. Como artilheiro. Só com a perna direita, hein, galera? Palestrante. Palestrante. Cara, a galera que ouviu tua última palestra agora lá, ficou assim, impactada. É um mundo que as pessoas desconhecem e que precisa ser mais falado. Sim. Jogador caro, né? Palestrante, pai, gestor. Cara, você faz muita coisa. Verdade, tem uma vida E agora,
vai rolar um trailer pro São Paulo. É isso aí, galera. A Luma vai contar aí pra você essa novidade nossa aí, essa Gente, parceria. olha, uma parceria incrível. Vamos rodar em São Paulo. Nós vamos rodar São Paulo, principalmente as favelas de São Paulo. Isso aí. Porque existem muitas escolas que precisam saber mais sobre acessibilidade, sobre essa visão humanitária, vamos dizer assim, né? Para as crianças, para ter mais incentivo, né? Então o Rogerinho topou esse desafio aí, convidei ele. Nós vamos ter um trailer que é totalmente adaptado para música e esporte, para entrar nas escolas, entrar nas favelas e mostrar para as crianças que é possível o mundo que elas quiserem. Sim. Só basta querer, não importa onde, não importa como, qual a condição, né? Todo mundo que tem um sonho, como o Rogerinho falou, era o sonho dele. Cara, 8 anos você batalhando por um sonho. 8 anos você rodando 3, 4 horas de viagem para jogar 1 hora e meia e voltar. Mais quase 10 horas de viagem para jogar 1 hora e meia. Né? E assim, investindo do bolso. Eu lembro que quando eu comecei o instituto, muita gente falou, que loucura, não tá ganhando nada, tá tirando dinheiro de casa. E eu não me arrependo. Eu me arrependo de algumas coisas, assim, que eu poderia ter feito melhor, mas fiz sem conhecimento, né? Mas eu não me arrependo de nada, porque todo o tempo que a gente faz é isso que você falou, investimento, né? E aí você vai colher esse fruto em algum momento. Então, logo vai ter aí pra vocês toda a estrutura do trailer, vocês vão ver, mas obrigado por participar desse trailer, eu acho que vai ser incrível. Eu acho que muitas crianças e muito mais famílias vão ser impactadas com a sua história, vão ser impactadas com a sua palestra. Gente, quem quiser convidar o Rogerinho pra palestra, tá? Isso aí. É só chamar ele aí no direct, porque ele faz palestra em escola, em igreja, em ONG, tudo que é lugar, empresa. É o que mais ele tem feito, as empresas estão levando você, né, pra fazer a palestra pros funcionários. Isso, eu acho que isso é o bacana, né? Com certeza, eu entrei nesse meio aí, na verdade, pra contar uma história de vida. Poderia ter uma história diferente de dizer que eu não era capaz, que não poderia fazer, mas hoje eu mostro, né, que a gente é capaz. Então eu entrei já há algum tempo, quase 2 anos aí, e a ideia aí, quem quiser me convidar aí para fazer uma palestra, a gente vai lá para motivar, levo meus atletas também, Luma, não é só o Rogerinho, levo uma equipe, tem outras histórias, né, bem impactantes, histórias transformadas, né, e que são hoje aí testemunhos de vidas, que fizeram ter a oportunidade, na verdade, ali de aceitar o desafio, né, de mudar de vida. Então isso é interessante. Então fica aí o convite a vocês. E também lembrar para as empresas que estão assistindo que você tem um programa exclusivo para empresas. Sim. E que quem quiser saber mais, quem quiser participar, fala um pouquinho disso. A gente tem um programa também, aí, um projeto, na verdade, de lei de cotas, né, PCDs. Então as empresas aí que estão passando dificuldades aí em ter esse deficiente, entre em contato aí que a gente tem um trabalho bacana, um projeto legal que pode ajudar vocês também. E é isso, gente. A nossa ideia aqui é mostrar para vocês pessoas que estão fazendo impacto social por onde roda, pelo Brasil todo, fora do Brasil também, mas trazendo de volta para o nosso país, para nossa terra, assim, o impacto que nosso povo merece, o impacto que a gente sabe que pode melhorar cada dia mais, né? Uhum. E todo mundo está convidado para conhecer. É isso aí. Seu trabalho, os jogos, os treinos. Segue aí minha rede social, Rogerinho R9, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, todo mundo. Isso aí. Obrigado pela sua presença, obrigado por participar, mais um trabalho, mais um desafio. Deus abençoe muito você, sua carreira. Eu sou a sua fã, além de amiga, fã mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e eu espero que você tenha muito sucesso. Obrigado, parabéns pelo programa. Espero em breve voltar aqui com um outro atleta também, pra gente fazer um bate-papo que é bem bacana. E sucesso aí. E nos vemos em breve. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.